Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar mais um pouquinho? Continuando, então, as análises que nós estamos fazendo sobre as questões do último concurso para escrevente. Vamos compartilhar a tela aqui bonitinho com vocês. Então, aqui a provinha e aqui a nossa lei. Isso aí. Nós temos que ver aqui no artigo, na questão 26, né? Não é artigo ainda, é questão 26. Funcionário público municipal, imprudentemente, deixa a porta da repartição aberta ao final do expediente. Assim, agindo, mesmo sem intenção, olha aqui as palavrinhas mágicas, mesmo sem intenção, concorre para que outro funcionário público que trabalha no mesmo local subtrai os computadores que guarneciam o órgão público. O município sofre considerável prejuízo. A conduta do funcionário que deixou a porta aberta traduz-se em... Aqui, primeiro, então, a informação que a gente tem é que ele não teve dolo, foi sem querer, querendo, então foi culpa. Qual alternativa nós temos? A gente tem que saber que estamos falando de peculato. Onde nós vamos achar sobre peculato? Lá no Código Penal, existe esse título dos crimes contra a administração pública, e nós estamos falando de crime próprio. Só funcionário público pode praticar esse crime de peculato, porque é um crime que a pessoa, sendo funcionária pública, pratica um tipo de delito em que ele está prejudicando a administração. Vamos lá no artigo 312. Apropriar-se funcionário público de quê? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular. E aqui o detalhe, ó, que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, isso aqui são as figuras do peculato: dolo, vontade. A pena de 2, reclusão, de 2 a 12 anos. Então, como a pena maior aqui passou dos 4, já não é mais um crime afiançável na fase policial. E o parágrafo 1º fala que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, aqui nós vimos a figura do peculato, apropriação, peculato, desvio, e aqui nós sabemos que tem que ter dolo, tem que ter vontade. Só que lá na questão está falando que foi sem querer, então, culpa. E vem aqui no parágrafo 2º a figura do peculato culposo. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, para o crime de outra pessoa, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, aqui vai ser crime de menor potencial ofensivo, porque não atinge nem 2 anos, vai fazer TC. E, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, e é isso aqui que cai na prova, quando não perguntam se é os tipos de peculato, é quando se a pessoa faz a reparação. Então, se esse funcionário que culposamente contribuiu para que alguém praticasse um crime, ele repara o dano antes de sentença irrecorrível, então se precede, se for antes da sentença irrecorrível, a consequência é o quê? Extinção da punibilidade. Se ele reparar o dano após a sentença irrecorrível, vai reduzir a metade da pena. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Se não tem ainda uma sentença, foi antes da sentença irrecorrível, eu consigo extinguir a culpabilidade, né? A punibilidade. Culpabilidade não, eu extingo a punibilidade, igual está escrito aqui. Porém, se eu faço essa reparação do prejuízo que teve, do dano que teve após a sentença irrecorrível, a pena vai ser diminuída em metade. Então, voltando à nossa telinha de questões, aqui ele quer saber qual foi o tipo de conduta que o funcionário praticou. É mero ilícito funcional? Não.
tem previsão no código. É peculato subtração? Não, porque ele não pegou nada. É peculato culposo? É. Letra C. É prevaricação? A prevaricação aqui não está falando que ele fez isso porque ele tinha interesse. A prevaricação é o funcionário público que deixa de praticar algo de ofício ou pratica de outro modo, mas para satisfazer interesse próprio. A prevaricação tem a ligação do interesse próprio, não é? E fato atípico? O que é fato atípico? Não tem previsão no código? Tem previsão no código. Então, nossa questão responde aqui bonitinho com a letra C, ok? Mais uma questão vencida aí para a gente ficar bonitinho na nossa prova. Ok, gente? Um beijão, até a próxima.